responde. Adorar a Deus, mesmo que lhe falte tudo. É adorando o Senhor, adorando mesmo que você acha que Deus não responde. Você precisa. Há uma necessidade tão grande de adorar. A nossa alma, ela sente necessidade de adorar a Deus. Então, independente de qualquer coisa, vamos ser adoradores de Deus. E na manhã desse dia, meu bom dia aí, especial para todos, meus amados amigos, meus irmãos, nessa manhã maravilhosa, hoje, terça-feira, 22 de agosto de 2023. Está acabando, está se findando aí. Estamos chegando já bem em dezembro, graças ao nosso Deus por isso. Então, meus queridos e minhas queridas, amigas, irmãos, nessa manhã, mais uma vez, estamos gratos ao Senhor. E vamos agradecer a Deus mais uma vez por essa graça alcançada, por esse privilégio que Ele nos deu, essa oportunidade de podermos estar aqui mais uma vez. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, eterno santo, soberano, majestoso, fiel, glorioso, Senhor dos céus, Senhor santo, Deus eterno, o supremo autor da nossa fé, o Deus da nossa salvação. É no nome do Senhor Jesus que aqui mais uma vez estamos, para te louvar, te adorar, para bendizer o teu santo e poderoso nome e transmitir a sua palavra, Deus, ao meu coração e ao coração de todos aqueles que ouvirem essa live. Que seja abençoado, Pai, para a glória do teu nome. E assim, Senhor, nesta manhã, eu peço a Ti pela nossa nação, entra com uma ação de cura, de libertação na nossa nação, Pai. Entra com uma ação de salvação, de misericórdia, Senhor, sobre nossa nação. Sara a nossa terra. Assim, Senhor, também abençoando as nossas autoridades civis, eclesiásticas e militares. Que a bênção da salvação, da misericórdia, da cura, da libertação está sobre as nossas autoridades. Abençoando os pais de família, abençoando, Senhor, as famílias enlutadas e consolando os corações dessa gente, Pai. No nome do Senhor Jesus. Tirando, Senhor, aquele que está enfermo, tirando do leito da enfermidade, dando a cura e a libertação física e espiritual. E é isso que eu te peço e te agradeço, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui estamos mais uma vez mais. Senhor, eu venho te pedir, uma vez mais. Senhor, eu quero te ouvir. Se eu sei, não mereço, nós não merecemos nada, mas estamos aqui porque Deus é grande. Então, meus queridos e minhas queridas, meus amados amigos, na manhã desse dia, você que está aí aniversariando, não posso esquecer de desejar a você muita graça, muita paz, muita felicidade, muitos anos de vida e o mais importante, muita saúde. Muitos anos de vida é bom, mas sem saúde é ruim demais. Então, que Deus possa abençoar você, meu querido aniversariante, lhe dando muita saúde, muita paz, muita graça. Receba aí essa profecia aí, em nome do Senhor Jesus, e deixa se cumprir em sua vida, que todos os seus sonhos sejam realizados para a glória do Senhor, Deus eterno. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns aí pelo seu aniversário. Então, vamos agora ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus e vamos fazer uma meditação. Vamos ver o que Deus tem para falar, o meu e o seu coração. Ezequiel 22, capítulo 24 a 31. Ezequiel 22, capítulo 34 a 21. Vamos lá, ver o que a palavra de Deus fala para nós. Versículo 24 ao versículo 31. E nós vamos ler a palavra do Pai. Versículo 24, começa dizendo assim a palavra, ó. Filho do homem, olha que lindo. Filho do homem, diz-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração de seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa. Eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano fazem diferença. Olha só que palavra. Entre o profano, entre o santo e o profano,
entre o santo e o profano não fazem diferença. Os rebeldes não fazem diferença. Nem discernem o impuro do impuro, e nem meus sábados escondem os seus olhos. E assim sou profanado no meio deles. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. E os seus profetas têm feito para eles reboco de cal não adubado, vendo vaidade e predizendo-lhes mentiras, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Ao povo da terra oprime gravemente e andam roubando, e fazendo violência ao aflito e ao necessitado, e ao estrangeiro oprimem sem razão. E busquem dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi. Fiz que o seu caminho recaísse sobre as suas cabeças, diz o Senhor Jeová. Olha que lindo, olha que palavra de Deus para o meu e seu coraçãozinho na manhã desse dia. Deus falando para mim e para você. E o que é que Deus fala aqui? Deus fala para que eu e você venhamos a permanecer na brecha. Permanecendo na brecha. É isso que o Senhor quer, que nós venhamos a permanecer na brecha, para que o Senhor venha nos abençoar. Ele tem muitas bênçãos, gente, é muita bênção, é muita glória, é muita coisa boa. E às vezes nós desperdiçamos as coisas boas que Deus nos oferece. Vamos deixar o Senhor trazer coisas boas e vamos tomar posse dessas coisas boas que Deus nos oferece. Porque tudo que acontece em nossas vidas é para a glória do Pai. Tudo que acontece em nossas vidas é o agir de Deus, ou seja, aquele que faz a vontade do Pai. Tudo que acontece, mesmo que às vezes nós não nos sentimos bem, mesmo que às vezes nós não gostamos, mas tudo isso é para a glória do Pai. Tudo isso é para que aconteça em nossas vidas o que o Senhor quer que aconteça. E na manhã desse dia, mediante essas palavras, esses versículos, que a qual nós lemos na manhã desse dia, traz para o meio do seu coração um tema lindo, permanecendo na brecha. Então vamos permanecer na brecha. Já pensou você naquela brechinha e Deus ali precisa, você está ali e o Senhor agora te usa de forma maravilhosa para você falar a palavra. E é isso que o Senhor quer, que nós venhamos a permanecer na brecha. Olha só, observando essa palavra, nós vemos aqui que Deus faz o contraste. O que é que Deus faz? Deus, o Eterno, ele faz o contraste entre o servo medíocre e o servo consagrado em Ezequiel 22. Está vendo? Esse capítulo que Deus reservou para nós na manhã desse dia, para que nós venhamos também aprender a fazer a diferença entre o servo medíocre e o servo consagrado, aquele que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença. Tem uma diferença muito grande entre pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem. Mesmo ele estando na casa do Senhor, mesmo ele pregando a palavra, mesmo ele fazendo alguma coisa, mas há uma diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque Deus, ele é grande em nossas vidas. Deus, ele tem coisas maiores para mim e para você. Deus, ele é fiel em nossas vidas. Deus, ele é um Deus que ele escuta as nossas orações e que ele atende às nossas orações. Então, gente, isso aqui é lindo demais, quando nós observamos e vemos Deus, o Eterno, o Santo, o Poderoso, fazendo aí um contraste entre servos medíocre e servo consagrado. Aqui, ele fazendo esse contraste aqui. O servo medíocre, o que ele faz? Ele oprime e destrói os seus seguidores. O servo medíocre, ou seja, um líder medíocre, ele destrói os seus seguidores, ele oprime e ele destrói os seus seguidores. Enquanto o servo consagrado, o que ele faz? O servo consagrado, ele permanece na brecha. O servo consagrado a Deus, ele permanece na brecha pelo bem da terra e pelo bem do povo. Pelo bem da terra e pelo bem do povo. Olha só o versículo 30. O
que diz aqui, ó, e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro. Olha só, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha que lindo. Olha que versículo lindo. O Senhor aqui dizendo, eu procurei alguém que estivesse na brecha. Eu procurei alguém, mas o servo de Deus, o servo consagrado, ele está sempre, sempre pronto para atender o chamado de Deus e obedecer também. Então, Deus, ele procurou um ali que estivesse tapando o muro, ou que estivesse na brecha. Então, nós vemos aqui que esses líderes que representam Deus diante do povo. É esses servos que estão na brecha, esses servos consagrados, é esses servos que faz a vontade do Senhor, é esses servos aqui que representa o povo, é esse servo aqui que representam o povo de Deus, que representa Deus aqui na terra, que são representantes de Deus aqui na terra. É esses servos que fazem a vontade de Deus, é esses servos que estão ali na brecha. Glória a Deus. Por isso, nós só temos que agradecer o nosso Deus, o nosso Senhor, que é lindo e maravilhoso nas nossas vidas. Então, vamos sempre ser gratos a Deus por isso. Então, aqui nós vamos ver agora nesse texto que lemos, esses versículos que lemos, nós vamos observar agora 10 traços dos servos que Deus aprova. Vamos ver os 10 traços dos servos que Deus aprova e vamos analisar em nós mesmos e vamos ver se nós temos esses traços que Deus agora vai mostrar para mim e para você. Vamos ver se nós temos realmente esses traços de servo de Deus que Deus aprova. Então, primeiro, o servo consagrado. O servo consagrado. Deus, ele quer um servo consagrado. Sabe por quê? Porque o servo consagrado, eles separam-se e permanecem comprometidos ao seu chamado. Esse é o servo consagrado. Ele se separa do mundo, ele se separa. Ele é um servo que ele não fica na roda dos escarnecedores. Ele é um servo que ele faz sempre a vontade do Pai. Ele é um servo que ele está sempre ali, olha, fazendo o que o Senhor quer que eu faça. Esse servo consagrado, eles separam-se e permanecem comprometidos ao compromisso, ou seja, ao chamado de Deus na sua vida. Quando a pessoa é chamada, ele continua fazendo a obra de Deus. Disciplina. Um servo disciplinado. Deus quer o servo disciplinado. Por quê? Porque os servos disciplinados, eles fazem o que é certo mesmo quando é difícil. Deus quer um servo consagrado porque se separam e assumem o compromisso sempre do chamado de Deus na sua vida. Um servo disciplinado que fazem o que é certo mesmo quando é difícil. Um servo abnegado, Deus quer. Um servo abnegado, porque os servos abnegados, eles mostram uma vida abnegada, dedicada ao bem das outras pessoas. Servos abnegados. Um servo que tenha visão. Deus, ele aprova o servo que tem uma visão. Por quê? Porque o servo que tem uma visão, eles veem o que Deus vê e vivem às custas do poder potencial, do poder do potencial. Isso é lindo demais. O servo que tem compaixão. Sabe por quê que Deus aprova o servo que tem compaixão? Porque esse servo que tem compaixão, ele age movido por amor à causa das pessoas. Deus, ele aprova um servo fiel, um servo que é fiel. Por quê? Porque o servo fiel, ele mantém a sua palavra. Ele não importa o que as outras pessoas falam. Ele mantém a sua palavra. Aí é difícil. É difícil. Porque as pessoas hoje não querem manter a sua palavra. Eles fazem algo, mesmo quando mesmo quando tem um documento, mesmo com o documento, eles ainda não querem, eles ainda não cumprem com a sua palavra. E o servo fiel, ele cumpre, ele mantém a sua palavra. Falou, falou. Até porque a Bíblia, ela diz assim, que tem que ser sim, sim, não, não. Então, o servo
fiel, ele mantém a sua palavra. Quando o servo não mantém a sua palavra, isso significa que você não tem que confiar nele, porque ele não é fiel, ele não é uma pessoa que tem palavra, ele não é uma pessoa que fala e que permanece ali tapando a brecha para que Deus venha ver essa pessoa. Não, esse servo que é infiel, ele não tem palavra. E Deus aqui está mostrando para mim e para você os servos que ele aprova. Ele está mostrando para mim e para você 10 traços de servos que ele aprova. E a fidelidade é um desses traços que eu tenho que ter. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que manter a minha palavra. Eu, como serva de Deus, como mulher que sirva a Deus, tenho que manter a minha palavra. Da mesma forma você, homem que teme a Deus, você tem que manter a sua palavra. Quando você fala, essa palavra tem que valer. Essa palavra tem que valer. Agora imagina você todo bagunçado aí, não tem palavra, não mantém a sua palavra como ser cristão, como servo de Deus, como um bom líder, e aí ainda quer dizer que é um homem de Deus, ainda quer dizer que é uma mulher de Deus. Nós temos que manter a nossa palavra. Quando nós falamos, vamos manter a nossa palavra, porque a palavra do homem e da mulher de Deus, a Bíblia diz que assim ensina ou não. Tem muita conta a prestar diante do Senhor. Então vamos manter a palavra. Isto é, se quisermos ser aprovados por Deus, vamos manter a nossa palavra. Aquilo que falamos, vamos manter para o bem das pessoas, para o bem dos outros, para o nosso bem e para que possamos fazer a obra do Senhor. Determinação. O servo determinado é aquele servo que Deus aprova. Determinado naquilo que diz respeito a Deus, não é determinado nas coisas ruins. Porque tem pessoas que eles são determinados sim, mas só para fazer o mal, só para fazer as coisas erradas. Aí eles determinam o erro, só o erro. Não, aqui a palavra está dizendo de servos que Deus aprova, servo determinado, que são aqueles que tomam boas decisões de maneiras oportunas. Vamos tomar boas decisões, gente. Muitas das vezes nós decidimos algo aparentemente, parecendo que está certo, mas não está certo. Então vamos manter a nossa palavra, manter. Servo de Deus, homens e mulheres de Deus que servem a Deus, eles mantêm a palavra. Não importa o que o povo fala, não importa o que o outro diz, eles mantêm a palavra. Mas tem muitos homens, muitas pessoas que servem a Deus, que eles ficam se elevando pelos outros. Eles não têm aquela determinação dada por Deus. Então, Deus, na manhã desse dia, Ele está nos ensinando. O servo que Deus aprova é aquele servo que tem sabedoria. Por quê? Porque o servo que tem sabedoria, eles pensam como Deus pensa e evitam atitudes impetuosas. Eles pensam como Deus pensa e evitam atitudes impetuosas. Vamos pedir para Deus, para nós sermos essas pessoas, para nós sermos esses servos aqui aprovados por Deus. Servo aprovado por Deus, aquele que tem coragem. Muitas vezes as pessoas fazem as coisas erradas e entram e fazem e pensam que isso é coragem. Não, gente, coragem é você ser fiel ao Senhor. Coragem é você ter visão de Deus. Isso. Então tem muitos servos aí que têm coragem, mas de fazer tudo errado. Isso não é coragem, isso é covardia quando determinamos algo errado e queremos fazer tudo errado. Então, coragem. Por que Deus aprova os servos que tenham coragem? Porque eles arriscam-se pelo que é certo. Eles arriscam pelo que é certo. Então, nós arriscamos pelo que é certo. Nós temos as nossas autoridades aqui na terra, é para resolver as situações, sendo representante do próprio Deus. Deus, é por isso que a palavra do Senhor diz que nós precisamos orar pelas nossas autoridades, porque as nossas autoridades são constituídas por Deus. Muitas das vezes elas fazem alguma coisa que deixa a desejar, mas isso não significa que elas não foram constituídas por Deus. Todas as autoridades, desde o princípio, sempre foram constituídas por Deus. E teve muitas autoridades que fizeram as coisas erradas, mas isso não significa que eles não foram constituídos. Eles foram sim. E até hoje as nossas autoridades, elas são constituídas por Deus.
Elas fazem alguma coisa errada? Fazem, mas isso não significa que elas não foram constituídas por Deus. Elas vão chegar diante de Deus e elas vão prestar conta das coisas que elas têm feito errado. Até porque Deus a constituiu. Porque quando Deus constitui algo, aí o perigo é muito maior quando nós erramos. Então, as nossas autoridades que erram, que fazem as coisas tudo errado, elas não deixam de ser a autoridade constituída por Deus, mas elas vão pagar muito caro diante do Senhor pelos seus erros cometidos. Então é por isso que Deus, na manhã desse dia, Ele diz para mim e para você que nós temos que arriscar, fazer as coisas no que é certo. Se eu preciso resolver algo aqui na terra com a autoridade, eu não estou pecando. A autoridade é constituída por Deus. E elas foram feitas, e elas foram constituídas, foi para resolver problemas mesmos aqui na terra. Então, eu e você, nós podemos sim fazer qualquer coisa que chegue, que é necessário com as nossas autoridades, porque Deus assim o constituiu, Deus assim o deu sabedoria para essa pessoa, e assim nós temos que recorrer a essa pessoa sim, e Deus abençoa de uma forma grandiosíssima, quando nós temos coragem de arriscar no que é certo. Nós precisamos arriscar no que é certo e não no que é errado. Muitas pessoas estão aí arriscando no que é errado. Então vamos arriscar no que é certo. Porque se você arrisca no que é certo, Deus vai te abençoar. Deus vai honrar a tua coragem. Deus, Ele aprova servo que é apaixonado pela obra. Deus, Ele aprova servo que faz algo para Ele. Por quê? Porque os servos que são apaixonados pela obra, eles demonstram entusiasmo por seu chamado divino. Eles demonstram entusiasmo pelo seu chamado divino. Aconteça o que acontecer, ele está sempre fazendo a obra do Senhor. Olha só os apóstolos, discípulos do Senhor. Com muitos problemas, muitas tribulações, eles presenciavam muitas coisas que eles poderiam deixar de segui-lo, Jesus. Mas eles não deixavam de seguir. Eles continuavam seguindo. Por quê? Porque eles tinham uma paixão pela obra do Senhor. Eles tinham uma paixão por Deus. Eles amavam ali estar com o Senhor. Eles eram entusiasmados pelo seu chamado divino. Então Deus, Ele quer que eu e você sejamos entusiasmados pelo nosso chamado. Deus, Ele quer que nós estejamos sempre na brecha para que Ele sempre nos olhe e supre as nossas necessidades. Isso é muito bom. Olha só, gente, vamos permanecer na brecha. Tema lindo, permanecendo na brecha. E vamos aqui repetir mais uma vez, falar mais uma vez aqui, olha, dos servos, os 10 traços de um servo que Deus aprova. Um servo consagrado, um servo disciplinado, um servo abnegado, um servo que tem visão, um servo que tem compaixão, um servo que é fiel, um servo que tem fidelidade, um servo que tem determinação, um servo que tem sabedoria, um servo que tem coragem e um servo que tem paixão pela sua chamada divina. Então é isso, a palavra de hoje é essa. Então receba no seu coração e deixa Deus te abençoar de uma forma grandiosa, porque Deus tem muitas bênçãos para nós, para nossas vidas. Então o que falta é eu e você tomarmos posse dessa bênção. E nessa manhã, fique com essa palavra, guarde no seu coração e observe os servos que Deus aprova. E vamos sempre tentar sermos uns servos que Deus aprova. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor do céu e da terra. É no nome do teu Filho Jesus Cristo, o amado Salvador da nossa vida, que aqui mais uma vez eu agradeço a Ti por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Muito obrigada, Deus, por tudo. Que a bênção do Senhor venha permanecer em nossas vidas. Que o Senhor possa entrar com uma ação em nossas vidas, resolvendo todas as situações. Nós cremos e acreditamos naquilo que o Senhor tem falado conosco. E vamos continuar sempre, sempre, Senhor, na Tua presença, Pai. E vamos sim, Senhor, fazer aquilo que é certo. Vamos entrar sim, arriscando naquilo que é certo, porque se nós arriscarmos no que é certo, com certeza a bênção do Senhor vem sobre nossas vidas. E aqui, Senhor, nos dê um dia abençoado, cheio de bênção, aonde quer que pisar a planta dos nossos pés, que seja abençoado o lugar, que seja abençoado as pessoas e que possamos transmitir a paz, a palavra de Deus, e sempre arriscando, Senhor, naquilo que é certo, meu Pai. No nome do Senhor Jesus,
Amém, amém e amém. Graças a Deus. Então, meu querido e minha querida, na manhã desse dia, mais uma vez, aqui nós encerramos. Ou seja, concluímos, terminamos aqui, encerramos mais uma apresentação de projeto Live na minha casa e esperamos que essa palavra seja uma bênção para o seu coração e que você possa dizer, Senhor, eu não vou sair da brecha, eu vou estar na brecha para a glória, para a honra do teu santo e poderoso nome. E nessa manhã, meu querido, fiquem com Deus. Que Deus possa abençoar você de uma forma grandiosa, que a bênção do Pai nunca venha faltar sobre você, sobre a minha e a sua vida. Que a nossa família seja uma bênção, nossos filhos que são bênção do Senhor. Então fique com Deus, a paz do Senhor Jesus esteja com você. Tenha um restante de semana cheio de bênção, muito abençoada. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui.